E aí, cara? Chegou mais cedo na faculdade também? Cheguei. Tá tudo bem? Tudo. O que você tá fazendo aí que nem olha pra mim? Depois que eu descobri as redes sociais, eu fico horas conectado. O problema é que você escreve muito rápido e errado, né? Aproveitando que você é meu amigo nerd, quando é que eu uso o ponto final? Pontuação é sempre algo muito complicado, muito problemático. Primeira coisa importante é que as pessoas na escola às vezes falam assim: pontuação é só ver quando tem pausa. Tem pausa, bota vírgula. Parou para respirar, bota vírgula. Na verdade não tem nada a ver com isso. Pontuação é algo ligado à sintaxe, ou seja, à estrutura do texto, como o texto se organiza. Na verdade, quando você tem períodos mais longos, é mais difícil pontuar. Hoje nós vamos falar especificamente de ponto e dois pontos. Vamos começar por aí. Qual é a diferença significativa? Para começar, existem 3 tipos de ponto. Existe um ponto que nós chamamos de ponto abreviativo. Esse, na verdade, não nos interessa. É aquele que se usa, por exemplo, numa abreviatura. E existem 2 que nos interessam. O ponto final, também conhecido como ponto continuativo, quer dizer, você continua escrevendo na mesma linha, e o ponto parágrafo, aquele que leva você a trocar de parágrafo. Na verdade, o ponto parágrafo é aquele que acontece quando você encerra o assunto, troca, muda a ideia. O ponto final não. Ponto final ou continuativo, você continua na mesma linha. Você, na verdade, encerra uma estrutura que nós chamamos de período. O período se constitui de uma oração, ou às vezes 2, 3, 4 orações. Os períodos antigos normalmente eram mais longos, o que levava a uma pontuação mais complicada. Hoje, a tendência é fazer períodos mais curtos, e aí o ponto sobressai. A galera da faculdade está escrevendo cada coisa engraçada. O que tanto vocês conversam? Tem um chato aqui do meu lado que não entende por que a gente conversa tanto. Fica a dica. Isso é uma comédia, sabia? Isso eu sei. O que eu não sei é quando eu devo usar os 2 pontos. 2 pontos. Para que servem os 2 pontos? Para você continuar alguma coisa. Ou seja, você introduz uma pergunta. Mariana perguntou, 2 pontos. O que nós podemos fazer por isso? Repare que a pergunta, o que nós podemos fazer por isso, é a continuação daquele verbo inicial que a introduziu. Eu poderia construir o texto de outra maneira, mas com os 2 pontos nós fazemos o texto ficar mais simples de compreender. Outro detalhe interessante é que você pode usar os 2 pontos para uma citação. E então o presidente disse: não me mandem relatórios longos, eu não leio. Ou seja, nós temos vários usos para os 2 pontos. Todos eles, porém, indicam que a ideia que vem em seguida é, na verdade, uma continuação da anterior. O ponto final não. Como eu disse, lembra? Encerra um período. Se você simplesmente diz o período, hoje parece que ainda vai chover. Botamos um ponto e pronto. Posso continuar, inclusive, na mesma linha. O céu está carregado. Repararam? É uma outra ideia completa. O ponto tem essa característica. Ele trabalha com ideias completas. Entendeu? Agora eu entendi, pô. Eu vou te deixar aí sozinho para terminar as tuas conversas, e eu tô até pensando em, depois da aula, abrir uma conta nessa rede aí. Depois da aula? Pode vir aqui agora, a gente já vai ter seu primeiro post. Mas eu vou falar o quê? Já sei, ó, escreve assim: meu amigo sempre me disse: 2 pontos. Você precisa ficar um. Ponto. Eu relutei até esse exato momento. Ponto final.